Nosferatu é um dos personagens mais icônicos do cinema de terror e do cinema como um todo, e começou como uma adaptação não oficial do Drácula de Bram Stoker, já que na época a produtora Prana Film queria adaptar o livro, mas não conseguiram os direitos, então decidiram mudar algumas cenas e o nome dos personagens, para assim fugir de processos, mas que durante o seu lançamento deu para perceber que era uma adaptação do Drácula. Então a viúva do Bram Stoker processou o estúdio e exigiu que as cópias do filme fossem destruídas, mas felizmente algumas sobreviveram e se pôde contemplar esse grande clássico, e com sua popularidade já foi citado e referenciado em muitos outros filmes e séries, e a maioria conheceu ele pelo episódio do Bob Esponja. Então quem estava apagando as luzes? O Nosferatu! Então nesse vídeo eu trago o resumo e análise dos 6 filmes sobre o Nosferatu. Não escutou errado, são 6 filmes que eu escolhi que tem a ver com o personagem. Mas antes não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal se for novo e também de hypar o vídeo. Nos comentários tem o botão hypar, apertando ele o vídeo ganha pontos e com mais pontos ele é recomendado para mais pessoas. Ok? Agora sem mais enrolação, vamos prosseguir. Começando com o primeiro Nosferatu, uma sinfonia de horror, como também é conhecido, sendo dirigido por F.W. Murnau, em que a trama se passa em 1838, na Alemanha, e seguimos o advogado Thomas Hutter, que recebe do seu chefe, Knock, trabalho que promete uma boa remuneração, ir para a Transilvânia e vender uma casa da cidade para o conde Orlok, e a casa em questão fica vizinha à casa dele. E então ele aceita com muita empolgação e se despede da sua esposa Ellen, e parte para a viagem, mas numa pousada, ao mencionar o nome do conde, todos ficam com medo, avisando para ele não ir, e até entregam para ele um livro sobre vampiros, mas ele ignora e continua a sua jornada, e consegue chegar ao castelo do conde Orlok, vendo que é um homem pálido com aparência demoníaca, e lá dentro, enquanto Hutter está comendo, ele se corta com a faca, e o conde avança contra a ferida para chupar o sangue, assustando o Hutter, e na manhã seguinte ele acorda com 2 marcas no pescoço, que ele atribui a mosquitos. E durante a noite, o conde, ao assinar os papéis de compra da casa, ele vê um retrato da esposa do Hutter e fica interessado nela. E assim, ele logo percebe que o conde não é humano, e sim um vampiro, que começa a colocar caixões com sua terra natal em uma carroça e entra em um deles, sendo mandado para um navio em direção à cidade do Hutter. E ele consegue fugir do castelo e se apressa para chegar primeiro. E no navio, o conde mata todo mundo e a embarcação chega em seu destino, parando em frente à cidade. E o Orlok pega um caixão e vai para a casa que comprou. E as autoridades, ao entrarem no navio, percebem que as caixas estão cheias de ratos. Com medo de uma praga, manda todos fecharem as casas. Só que mesmo assim, muitas mortes vão acontecendo por causa da praga do conde. E o Hutter consegue chegar em casa e descobre que o chefe Knock foi preso em um asilo por ter enlouquecido, sendo na verdade um servo do conde. E acaba fugindo, perseguido pela população, achando que é o responsável pela praga. E conseguem recapturá-lo e mandam de volta para o asilo. E a Ellen encontra o livro do Hutter sobre os vampiros, começa a acreditar que o responsável pelas mortes na cidade é um deles, que mora na casa vizinha. E no livro fala que um vampiro pode ser morto se uma donzela oferecer seu sangue de livre vontade, fazendo ele se esquecer do nascer do sol e assim irá morrer. E a Ellen decide se sacrificar, fingindo estar doente para o Hutter e atrás de um médico, e assim atrai o conde Orlok para seu quarto. E ele começa a beber seu sangue e fica entretido toda a noite, e quando o galo canta e começa a surgir o sol, o conde percebe que foi enganado e tenta fugir, mas é tarde e o sol o mata, fazendo ele desaparecer. E no asilo, o Knock fica triste ao perceber que seu mestre morreu, e o Hutter chega com o médico, o professor Bauer, mas é tarde. A Ellen se despede dele e morre nos seus braços. Então Nosferatu, uma sinfonia de horror, é um clássico do gênero e um marco do movimento conhecido como expressionismo alemão, que é conhecido pelos enredos mais sombrios, cenários distorcidos e o uso de sombras para criar uma atmosfera de terror. E o Nosferatu consegue trazer tudo isso, com uma boa direção do Murnau, que sabe onde posicionar a câmera para gerar desconforto, e o uso das sombras, como o poder maligno do conde, que gerou cenas bem icônicas, como ele subindo as escadas, você só vendo silhueta, e ele apertando o peito da Ellen, com o ator Max Schreck dando vida ao conde Orlok, numa ótima atuação
inserção no contexto do cinema mudo, trazendo um dos melhores personagens de terror e uma maquiagem que pra mim ainda funciona, em que aqui ele não é um vampiro bonito ou romântico, e sim uma criatura demoníaca que quer apenas a morte de tudo ao seu redor. Ele pode incomodar pelo ritmo da época e alguns momentos desconexos, já que algumas cenas foram perdidas para sempre. Então personagens como o do professor, que seria o Van Helsing da história, aparece bem pouco, mas para quem curte um bom clássico, vale a pena. E por todo esse clima, influência e importância cinematográfica, eu dou a ele a nota 10. O filme, após o seu lançamento, acabou caindo nas graças do público e da crítica, e com o passar das décadas, a fama foi aumentando, até que o cineasta alemão Werner Herzog teve uma ideia de fazer um remake do Nosferatu, com todos os recursos mais modernos. E como na época o livro do Drácula entrou em domínio público, ele decidiu colocar os nomes verdadeiros dos personagens, sendo lançado em 1979 Nosferatu, o Vampiro da Noite. Algo estranho, por acaso existe algum vampiro do dia? Esse aqui não conta, em que a trama é a mesma do original, se passando na Alemanha em 1838, com algumas mudanças. Entre elas, como falei, os personagens aqui têm os mesmos nomes do livro. Então, o Thomas Hutter é o Jonathan Harker, o Knock é o Renfield e sua esposa é a Lucy. Mas isso aqui foi outra mudança, porque no livro a esposa do Jonathan é a Mina e a Lucy é amiga dela, mas aqui inverteu os papéis. E o Jonathan recebe o trabalho do Renfield de vender uma casa para o Conde, que aqui não é mais Conde Orlok, e sim Conde Drácula. E essa primeira parte é igual. Ele chega no castelo, o Conde assina os papéis de compra, fica interessado na sua esposa, o Jonathan percebe que ele é um vampiro, o Drácula prepara os caixões para ir pro navio, onde mata a tripulação e chega na cidade. E o Jonathan escapa do castelo e volta para Lucy. Mas aqui começa as diferenças, já que a mordida do Conde, que aqui o Jonathan também recebeu, começa a transformar ele em um vampiro, e se esquece da esposa, ficando no estado meio catatônico. E o Conde começa a espalhar uma praga na cidade com seus ratos, causando várias mortes, em que aqui essa parte é bem mais longa que no original, mostrando o estrago que ele faz. Além do Drácula aqui ser uma figura bem mais triste e solitária, e deseja o amor da Lucy, aparecendo na sua frente, mas ela o rejeita. E aqui também o papel do professor Van Helsing tem mais participação, com ele não querendo acreditar na história do vampiro que a Lucy conta, diferente do livro, que acreditava na existência dos vampiros e tentava convencer os outros. E a Lucy, querendo acabar com o Drácula, faz a mesma coisa do original, e entrega livremente para ele beber o seu sangue, tomando o tempo dele e se esquece do amanhecer, mas aqui ele não desaparece no sol, apenas cai, e a Lucy morre no processo, e o professor Van Helsing, percebendo que ela tinha razão, decide acabar com o Drácula, enfiando uma estaca no seu coração, para ter certeza que morreu. E o Van Helsing acaba sendo preso, acusado de assassinato, uma cena bizarra, e o Jonathan, transformado em vampiro, se torna o novo Nosferatu, e vai embora. Esse remake é bom, mas não tão bom quanto o original. A direção do Herzog funciona, ele sabe criar uma boa atmosfera de terror e também de melancolia, já que é um filme que consegue ser bem triste sobre a fragilidade humana na hora da morte e consegue trazer cenas marcantes. Uma delas é um momento onde as pessoas que pegaram a praga do Conde decidem festejar e aproveitar os últimos momentos de vida, não se importando mais com regras ou opiniões de terceiros. O Klaus Kinski, como Nosferatu, funcionou muito bem, sendo perigoso, mas mesmo assim gera pena pela dor de ser imortal e o vazio que ele sente por dentro. E conseguiram replicar a maquiagem clássica. E a Isabelle Adjani é outro acerto no papel da Lucy, tendo um papel bem maior que a Ellen no original. Só que mesmo assim ele tem problemas, sendo um filme bem mais iluminado e perde um pouco o clima de tensão, alta violência, e também acho que deveriam ter deixado os nomes dos personagens iguais à primeira versão, porque Nosferatu e Drácula já se mostraram serem diferentes, então não precisava usar os nomes verdadeiros. E também não gosto do final com Harker se tornando um vampiro. Acho que não combina, sendo apenas feito para gerar surpresa pro público, mas ainda é um bom remake e vale a pena ser conferido. Dou a ele a nota 8. No seu lançamento, o filme fez uma boa bilheteria ao redor do mundo e bons elogios da crítica, e por causa disso, alguns produtores quiseram fazer uma sequência trazendo o Klaus Kinski de volta ao papel, mas essa ideia não foi pra frente, mas surgiu um filme italiano que usa o personagem do Nosferatu e traz o ator de volta ao papel, que não é nem uma sequência, nem um remake, e sim algo novo, e foi lançado em 1988, Nosferatu em Veneza, sendo dirigido por Augusto Caminito, em que se passa nos tempos modernos do lançamento do filme, os anos 80, e seguimos o professor Catalano, que seria
o Van Helsing da vez, que vai para Veneza, na Itália, atrás do Nosferatu. E segundo histórias, a última aparição dele aconteceu há 200 anos no Carnaval de Veneza. E ele foi chamado ali pela princesa Henrietta, e tem quase certeza de que o Nosferatu está em um caixão, numa tumba da sua propriedade. E o professor percebe que a princesa lembra o antigo amor do Nosferatu, e ela será essencial para atraí-lo. E assim, eles acabam fazendo uma coisa bem idiota, uma sessão espírita, e acaba despertando o Nosferatu da sua tumba após 200 anos. E agora, de volta, ele espalha o terror por Veneza, matando pessoas e transformando algumas mulheres em vampiras. E vai atrás da Henrietta para ter o seu amor, acreditando que dessa forma poderá morrer e assim descansar em paz. Mas quando ele vai atrás dela, o professor catalano tenta pará-lo com uma cruz, mas não adianta nada e ele seduz e leva a Henrietta. E o professor conta que o único jeito de derrotá-lo é sua mulher pura oferecer o seu amor de livre vontade para ele. E após explicar isso, o professor vai embora e se mata. Uma cena bem confusa, já que o personagem acabou não servindo para nada. E a irmã da Henrietta, chamada Maria, decide fazer o que o professor falou, entregando para o Nosferatu, o que funciona e os dois vão para a cama tendo uma relação. Mas um grupo de homens os encontram e atiram no Nosferatu, que não funciona. Mas um dos trios acerta a Maria. O Nosferatu, com raiva, mata todos os homens e leva a Maria ferida, indo então para um canal em Veneza, em que ela pede que o transforme em vampira. Mas ele recusa para não ter a mesma dor que sentiu por vários séculos. E assim, os dois desaparecem na névoa para um destino incerto. Esse filme é uma grande bagunça que não faz sentido, e isso se deve porque as gravações foram um caos, com o roteiro sendo reescrito várias vezes e o Klaus Kinski era bem difícil de trabalhar, tendo mudanças toda hora. E isso atrasou as filmagens e o diretor ficou sem tempo para gravar mais cenas. Então, o filme ficou incompleto, sendo editado de qualquer jeito. E isso fez a história ser muito confusa, não vai para lugar nenhum, e personagens que surgem e desaparecem sem explicação. O filme tem atores consagrados, como Christopher Plummer e o Donald Pleasence, mas eles mal aparecem e não tem nenhuma função no final. E o Klaus Kinski, como Nosferatu, tá ridículo, com um visual muito simples, uma peruca tosca, que ficou quase parecido com o Chico Anísio. O lado positivo é os cenários de Veneza, que são bonitos, o seu visual e atmosfera. E por ser uma produção italiana, tem mais violência e nudez. Então, se não esperar muita coisa, dá pra se entreter no meio dessa bagunça. Dou então a ele a nota 5. Após o Nosferatu em Veneza, no início dos anos 2000, tiveram a ideia de fazer um filme sobre os bastidores do primeiro filme do Nosferatu, mas utilizando de uma lenda que surgiu há muitos anos, e que o ator Max Schreck é um vampiro de verdade. E usando dessa história, fizeram um filme lançado no ano 2000, A Sombra do Vampiro, sendo dirigido por Elias Merringer, em que a trama se passa em 1921. E acompanhamos o diretor F.W. Murnau, que está dirigindo o Nosferatu, após não conseguir os direitos do Drácula. E depois de terminar partes das gravações em estúdio, ele e a equipe vão para a Tchecoslováquia, onde conhecerão o ator que fará o Conde Orlok, o Max Schreck. E chegam no castelo para começar as filmagens. E quando ele aparece, assusta todo mundo pelo seu jeito misterioso e consegue passar uma presença ameaçadora, com todo mundo concordando que ele é um ótimo ator, mas que tem um segredo: ele não é um ator e sim um vampiro de verdade. E o Murnau encontrou ele através de livros e decidiu colocá-lo no filme, para deixar tudo mais realista e assustador de verdade, e dessa forma conseguir fazer a sua obra-prima. E em troca de fazer o filme, ele prometeu para o vampiro o pescoço da atriz Greta Schroeder, que faz a Ellen. E conforme o tempo passa, as gravações vai indo até que bem, mas o Schreck logo começa a gerar problemas, querendo gravar do seu próprio jeito, e por ser um vampiro não pode gravar de dia, e sim apenas à noite. E também passa a atacar alguns membros da equipe, causando mortes, o que deixa o Murnau furioso, tendo muitas discussões com ele e o ameaçando. Mas essas ameaças não levam em nada, porque ele é imortal. E após terminar as gravações no castelo, eles vão até uma ilha para filmar as últimas cenas, e a famosa sequência da morte da Ellen, onde o vampiro terá finalmente a atriz para ele. Só que o Murnau acaba confessando para o seu produtor, o Grau, e seu cinegrafista, o Fritz, toda a verdade sobre ele ser um vampiro. E os três então decidem acabar com ele na última gravação, em que eles jogam a Greta para ela não se mexer, e apenas os três estão no lugar para resolver longe do resto da equipe. E assim, o Schreck morde o seu pescoço, se alimentando dela, tudo sendo filmado pelo Murnau. E a droga no sangue da Greta afeta o Schreck, fazendo ele
dormir. Então os três esperam o amanhecer e assim tentam abrir uma porta de metal para entrar o sol. Mas percebem que o Shrek cortou a corrente da porta, deixando todos presos. E quando ele acorda e percebe a traição, ataca eles, matando o Grau e o Fritz. E o Murnau acaba enlouquecendo pelo seu filme, ignorando a morte de todos e pede pro Shrek continuar a sua cena. O que ele faz se alimentando mais uma vez a Greta. E o resto da equipe chega ali e conseguem abrir a porta de metal, entrando o sol e destrói o vampiro. E assim Murnau finaliza o seu filme e tem a sua obra-prima. Então, A Sombra do Vampiro é um dos filmes mais criativos da época, com uma produção ótima e uma boa reconstituição de época, sendo uma incrível homenagem ao Nosferatu, em que ele consegue recriar as cenas do filme original, que até parece um making-off dele, e o lado sobrenatural é bem aproveitado, sem parecer algo tosco. E o elenco encaixou muito bem nos papéis, com o John Malkovich fazendo o Murnau, e consegue passar toda a obsessão dele pela arte do cinema, tendo criar algo marcante sem pensar nas consequências. E o Willem Dafoe, no papel do Nosferatu, está perfeito, muito carismático e ameaçador, e uma maquiagem que rivaliza com a original, até melhor que a maquiagem dos anos 70. Mas o filme tem alguns problemas com conveniência de roteiro e coisas que são resolvidas bem rápidas, como os personagens descobrindo sobre o vampiro e aceitam bem fácil. Poderia ter tido mais cenas para desenvolver melhor isso, mas é pouca coisa. No todo, é um dos melhores filmes do tipo, que funciona como um filme de terror e também como um filme biográfico, e dou a ele a nota 9. Na época, o filme não foi um grande sucesso, mas teve muitos elogios e 2 indicações ao Oscar, inclusive de melhor ator coadjuvante para o Dafoe. E depois desse, o Nosferatu apareceu apenas como referência em filmes como Blade 2 e O Que Fazemos nas Sombras, até que veio a ideia de fazer um novo remake que seria dirigido pelo Robert Eggers, o diretor de A Bruxa e O Homem do Norte. Mas antes desse, saiu outro remake que não chamou muita atenção, e demorou quase 10 anos para ser feito, e foi lançado em 2023. Nosferatu, uma sinfonia de horror, um título igual ao original, sendo dirigido por David Lee Fisher, em que o filme é um remake cena por cena do original, e foi feito gravando os atores em tela verde, e logo em seguida colocou o filme de 22 como cenário, colocando mais cor. Então esse aqui tem quase nada de diferente. As mudanças é mais na personalidade do Thomas Hutter, que é bem mais babaca, não se importando muito com sua esposa e não pensa 2 vezes em trair ela com outra mulher, e dão mais destaque a outros personagens que apareciam um pouco no original, como os amigos do Hutter, e nessa versão o Kinnock acaba sendo morto. Já o resto é idêntico. É um filme que tem uma boa ideia e algumas cenas criativas, mas aí falha por causa dessa ideia de colocar cenário digital em tudo, o que deixa as cenas bem artificiais. Alguns atores não funcionam e a parte do Conde Orlok chegando na cidade é bem curta. Ele chega, começa a praga e já vem a cena da Ellen se sacrificando. O ponto positivo é o Doug Jones, que faz o Conde Orlok, cuja maquiagem tá legal e ele consegue ser ameaçador. Esse aqui não é de todo ruim, e pra quem não gosta de filme mudo e não quer ver o original, pode assistir esse. Eu dou a ele a nota 5. E agora sim vamos para o novo remake dirigido pelo Robert Eggers, chamado apenas de Nosferatu. E mesmo sendo tratado como remake, ele consegue ser bem diferente, com um estilo mais original, em que na trama também se passa na Alemanha e começa em 1830, mostrando que a Ellen, desde nova, tem visões envolvendo o Conde Orlok, numa conexão bem bizarra. E anos mais tarde, em 1838, agora casada com o Hutter, essas visões não pararam, a incomodando toda hora. E logo em seguida, o Hutter é chamado pelo seu chefe, o Kinnock, a ir para a Transilvânia vender uma casa para o Conde Orlok. E a Ellen, por causa de tudo o que aconteceu, acaba temendo pela vida dele. Mas ele não escuta, querendo dinheiro para começarem uma nova vida. Ele deixa a Ellen com seu amigo rico, Frederic, e a esposa dele, Anna, com quem tem 2 filhas e tá grávida de um terceiro. E assim, ele parte para o seu destino e se hospeda numa pousada, onde percebe um grupo de ciganos que agem de forma estranha. E ao anoitecer, eles vão para um cemitério e o Hutter, seguindo eles, os observa abrindo um caixão e enfiando uma estaca no cadáver, e acaba vomitando sangue. Mas durante a manhã, ele pensa que foi apenas um sonho e se dirige para o castelo, e dessa forma encontra o Conde Orlok, que no começo fica muito nas sombras, escutando sua voz bem medonha, e diferente dos outros, esse Nosferatu tem um bigode. Ele vê a foto da Ellen, ficando interessado por já ter uma conexão com ela há muitos anos, e quando ele assina a papelada de compra, ele pede para o Hutter também assinar como testemunha, e dando uma quantia em dinheiro, sendo na
na verdade a venda da sua esposa. E pouco tempo depois, ele percebe que o conde é um vampiro e tenta matar ele com a estaca. Mas o conde se levanta antes disso e parte em direção para a cidade do Hutter. Viajando no navio, ele causa a morte de todos. E o Hutter, saindo dali e mesmo enfraquecido, tenta voltar para casa. Ao mesmo tempo que a Ellen começa a passar mal, tendo vários ataques, como se tivesse possuída por um demônio. Com esse momento, deixando o exorcista, o devoto, no chinelo. E por causa disso, é chamado para ajudá-la o professor Albin Eberhardt, que ao examiná-la, percebe que ela está sob influência de um vampiro demoníaco, o Nosferatu, já que é obcecado com esse assunto, tendo estudado sobre os vampiros há muitos anos. E no começo ninguém acredita nele, mas quando o Conde Orlok chega na cidade, começa a espalhar a sua praga, matando várias pessoas. E após outras tragédias, meio que algumas pessoas começam a acreditar na história do vampiro. E o Hutter também consegue voltar, mas o seu relacionamento com Ellen fica bem conturbado. E todos eles se unem ao professor Albin para tentar achar e matar o vampiro, com o Hutter descobrindo que o seu chefe, o Knock, era servo dele e foi internado no hospício, mas escapou. E o Nosferatu vai fazendo mais vítimas, matando a esposa e as filhas do Friedrich. E ele, não aguentando a praga do conde, também morre. E os outros encontram o covil do Nosferatu junto com seu caixão e abrem ele enfiando uma estaca, mas que na verdade é o Knock que estava ali, tendo sido deixado para morrer no lugar do conde. E o vampiro vai atrás da Ellen e acaba fazendo o mesmo das outras versões, entregando para ele, para assim matá-lo. Mas a diferença é que ela está nua quando ele começa a se alimentar, fazendo dessa cena como se fosse uma relação sexual. E ela distrai ele, que não percebe o amanhecer e, sem poder fugir, acaba morrendo em cima dela. Mas aqui o seu corpo não desaparece. E o Hutter chega ali e se despede da sua esposa, com sua morte tendo livrado a todos da praga dele. Então Nosferatu é ótimo, conseguindo rivalizar com o original e é melhor que a maioria de filmes de vampiros recentes, com uma produção super caprichada, uma boa reconstituição de época e uma fotografia muito bonita que consegue trazer todo o ambiente sujo e sombrio que a história precisa. A direção do Eggers é outro acerto, conseguindo criar uma atmosfera bem gótica, sabendo fazer uma homenagem ao clássico sem ser uma cópia cena por cena, tendo a sua própria personalidade. Os atores estão muito bons, com Nicholas Hoult ficando bem no papel do Hutter, tendo mais camadas. A Lily Rose Depp, como a Ellen, tem mais destaque que as outras versões, e as cenas dos ataques dela são bem perturbadoras. O Willem Dafoe é bem legal, em que antes ele fez Nosferatu e agora é o professor que tenta matá-lo. E o Bill Skarsgård foi uma grande escolha no papel do Nosferatu, tendo uma presença ameaçadora, principalmente no seu tom de voz, sendo mais diabólico que as outras versões. Além do filme, tem uma boa dose de sangue, sendo esse o mais violento dos filmes do Nosferatu, com ele não perdoando nem crianças. Mas ele tem dois problemas para mim. O primeiro é o bigode, que ficou estranho, parecendo em algumas cenas o Robotnik do Jim Carrey. O resto da maquiagem funciona, principalmente quando mostra o corpo inteiro dele, já o bigode não desce. E o segundo problema é que faltou mais confrontos entre os personagens, já que nessa versão todos eles vão atrás do conde. Poderia ter tido algum conflito, mas de resto vale muito a pena para quem é fã do personagem, e dou a ele a nota 9. O filme até agora fez uma boa bilheteria de mais de 150 milhões e bons elogios e até indicações a prêmios. Vamos ver se daqui a algum tempo vão querer fazer outro filme do Nosferatu, porque uma sequência não combina já com a história fechada, mas o dinheiro sempre fala mais alto. Então é isso, a saga Nosferatu. Para finalizar, eu deixo aqui o ranking dos filmes, do melhor ao pior. O melhor para mim é o clássico com nota 10, logo em seguida vem o remake com nota 9, depois A Sombra do Vampiro, também com nota 9, Nosferatu, o Vampiro da Noite, com nota 8, o remake de 2023 com nota 5 e o mais fraco para mim é o Nosferatu em Veneza, também com nota 5. Mas desse ranking eu deixo ele bem atrás do remake de 2023. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários se já assistiram todos os filmes do Nosferatu e o que acham deles. Até o próximo vídeo e tchau!